Olá, boa noite. Boa noite, mamãe. Boa noite a todos vocês que estão aqui sempre comigo, compartilhando de conhecimento, conhecendo um pouquinho mais sobre esse tratamento milenar que é da medicina tradicional chinesa. Eu tô sempre por aqui ao vivo, normalmente na segunda e nas quinta-feira. Porém, todos os dias é postado aqui nos canais, seja ele no Instagram, no YouTube, no Face. Também a gente tem também o Telegram, nos quais todos esses locais a gente coloca diariamente informações das quais são importantíssimos para a mamãe nos cuidados com o recém-nascido. Porém, ele tem uma visão um pouco diferente da medicina tradicional que a gente fala. Ele tem uma visão diferente um pouquinho de como que funciona toda essa parte fisiológica da criança, o desenvolvimento da criança, no qual a gente consegue estar tratando e prevenindo várias infecções. Então sejam todas bem-vindas, bem-vindos, né? Hoje vamos estar falando de um assunto muito legal, inclusive sugerido por a seguidora aqui que me sugeriu que o bebezinho dela está com o narizinho entupido, né? Essas épocas agora, né, que está no pré-inverno aí, tem uma mudança de clima, né? Até a gente fica com o nariz com mais coriza, né? Fica às vezes meio entupido, e no bebê isso é muito pior, né? Por quê? Né, que ocorre então essas infecções respiratórias na criança. Na verdade, as infecções respiratórias são um dos fatores de doença da criança até 12 anos, né? É o fator respiratório e o gastrointestinal. Eu falo muito do gastrointestinal aqui porque ele pode ser até o causador, às vezes, da infecção respiratória. Só que hoje eu vou estar falando sobre doenças respiratórias. E como que eu posso cuidar do meu bebê que está com problema respiratório? Então, se o assunto te interessa, vem comigo, participa da live, fica aí até o final, que eu vou estar dando dicas valiosas de como que você pode estar cuidando do seu bebê nessas épocas em que ataca mesmo essa questão climática. A gente já fala que são fatores climáticos que afetam o nosso organismo, né? Que são pré-inverno ou inverno e pré-primavera também. Que crianças que têm mais alergia também acaba atacando. Então vamos para um pouquinho mais a fundo para a gente entender, né? Como aqui eu sempre estou falando de fundamentando o que eu falo, não é verdade? Quem me acompanha sabe disso. Eu vou dar uma explicadinha por cima de duas formas que a gente classifica essas doenças respiratórias na criança. Então, são duas formas assim clássicas que clinicamente a gente classifica. Então, a gente tem normalmente a doença respiratória causadora de, por exemplo, de tosse, que é a tosse endógena e a tosse exógenas. O que seria isso, né? Isso daí são uma forma que a gente classifica os problemas respiratórios mais comuns na criança causadores de tosse. Então vamos ver primeiro as exógenas. O que é isso? Isso aí são fatores que acontecem quando a criança acomete por algum fator climático. O que é isso? Por exemplo, eu tô lá com meu bebê, bem agora na época do inverno, e aí de repente ele tá com uma roupinha mais fresquinha ou sem a camisetinha, ocorre um vento. Um vento ali, agora já tá mais friozinho. Eu não sei como é que tá aí o clima de vocês, até falem pra mim aí, aqui em Goiânia tá bem friozinho à noite. Aí durante o dia aquele calor e da noite esfria. Tem alguns locais aqui tá frio mesmo, assim. Então, ainda aqui na capital mesmo, ela é um pouquinho mais quente ainda à noite, mas tem alguns lugares aí que tem, tipo assim, a gente fica às vezes em quando no final de semana em outro local que é bem frio. E esse frio, a gente já começa, a gente mesmo, a primeira coisa que acontece faz o quê? Entope o nariz, né? Por que que isso ocorre na criança? A criança, ela tem, né, na verdade não é só a criança, mas a traqueia,
né? Essa parte do nariz, a parte interna do nariz, eles têm muitos vasos dilatadores, que a gente fala, a gente tem muito vasinho, na verdade. Então, assim, eles são muito sensíveis, muito delicado toda essa parte, né, que reveste a parte do nariz, a traqueia, a parte dos brônquios. Então, é muito sensível. Então, assim, se a criança... Aqui as meninas estão falando, aqui na Bahia também tá frio. Olha que a Bahia tá frio, né, meninas? Depende da região, né? E aí aqui a Eduardo tá falando que aqui em Pernambuco também tá frio. Meu Deus, gente, os lugares mais quentes tá frio, né? E imagine lá no sul, no Paraná e Santa Catarina. O bicho lá deve estar pegando, né? Que tá muito frio. Então, gente, decorrente desse frio que vai para todo o Brasil, né? Que nós temos situações muito presentes no inverno, né? Você vê que vai em todo lugar. As meninas que estão falando aqui são lugares, regiões super quentes, né? Eu já morei na Bahia, muito tempo. A minha filha é baiana, inclusive. Adoro a Bahia. Adoro também o Pernambuco, adoro essas regiões aí. E eu sou paranaense. Então eu sei bem o que é um frio, assim, nesse sentido, assim, né, que a gente tem. A minha pequenininha que tá aqui do meu lado, só faz menos barulho, filha. Então, assim, aqui o que ocorre, gente, então, no sistema da criança, que nem eu falei, vamos fundamentar isso. Então, devido a essa sensibilidade das mucosas, né, que são super sensíveis, quando a criança entra em contato, tem essa mudança pro frio, Feira de Santana é frio mesmo, né, Luciane? E aí, sim. Lá eles falam que, como é que fala? Fala que é uma das regiões mais frias da Bahia, na verdade, né? Aí é verdade, que aí é bem, bem frio. Mas aí, então, vamos entender esse sistema. Depois eu volto a estar falando com vocês. Meninas, sejam todas bem-vindas, né? Eu já volto a estar conversando aí com vocês e, de repente, casos mais específicos aí, mais no finalzinho. Se vocês quiserem entrar para falar comigo, inclusive, tirar as dúvidas, não só falando aqui escrito, você pode me chamar ali numa setinha ali, que vai ser mais ali na câmera, que também a gente consegue estar falando com vocês aqui ao vivo, tá, meninas? Então, aí como é tudo muito sensível, o nariz da criança, as traqueias, tudo é muito... na criança ainda é mais sensível, por quê? Porque a gente tem um fator da criança, que é o fator pulmonar da criança, que não está formado. Uma criança, considerar até uns 8 anos, dependendo da criança, o pulmãozinho dela ainda está se formando, está em desenvolvimento, está crescendo. E o pulmão, ele é responsável por uma energia de defesa nossa da pele, que é uma defesa mesmo que vai evitar que esses fatores exógenos que eu tô falando, que é o primeiro fator que eu tô falando aqui, que é o frio, o calor, a umidade, entre através das peles, através dos canais e vai até a parte brônquias ou até a parte da traqueia, até a entrada também, assim, essa parte entra para os canais do nariz e acaba causando um resfriado, né? Então a criança não tem essa defesa ainda pronta. Por isso que a criança adoece muito mais nesse fator respiratório, porque ela não está preparada, né? Até a gente que é preparada adoece, dependendo da imunidade. Imagine um bebezinho. Então, assim, entrou em contato, ele vai ter essas parte mais leve. Então vamos lá agora para essa classificação. Olha lá, meninas. Ó, parte mais leve do problema respiratório da criança. O que a criança vai apresentar? Coriza, nariz entupido, coriza branca. Essa criança vai ter uma febre, talvez, mas uma febre muito baixinha. Ela não vai não vai acometer a parte pulmonar. Ela vai ficar só na parte respiratória superior. Ela pode até ter tosse, que talvez, se apresentar catarro, vai ser um catarro claro. Então ela é uma coisa bem leve, bem superficial. Ela pode ter dor de cabeça, nesse caso também. Normalmente a criança, o bebê não sabe expressar, mas eles ficam agitadinhos, você consegue ver uma agitação. E às vezes até no palpar, às vezes a cabeça, alguma coisa, eles meio dão uma fugida. Essa criança, quando vem um vento, um frio, ela vai se encolher, ela vai querer se esconder, te abraçar, assim, querer que você acolha ela, porque ela vai ter aversão ao frio, aversão ao vento, né? Nesse sentido que ela tá resfriada, vamos classificar como resfriado.
ela vai ter muita sede, ela vai ficar tomando muita água, porque a gargantinha vai ficar seca nesse caso, né? Então ela requer muita água, muito líquido e bom, seria mais ou menos isso quando ele é um fator só de frio, que a gente fala, uma invasão de vento frio, que é um fator que veio climático e pegou na criança. Lembrando assim, meninas, é muito importante proteger as costas da criança à noite, porque é onde a imunidade da criança ou do adulto também não está presente na parte das costas. De dia fica na parte das costas e à noite na parte da frente, onde fica mais presente nossa imunidade de pele, que é nutrida pelo pulmão, que se chama energia Wei Qi, que fica entre a pele, causando essa defesa do corpo. Meninas, me perdoem estar aprofundando, mas é interessante vocês entenderem isso para vocês aprenderem no cuidado da criança, tá bom? Vocês concordam comigo? Se vocês não estiverem entendendo qualquer coisa, tá achando que eu tô aprofundando demais, vocês me falem aí, tá bom? Nesse caso, meninas, ainda, se a gente não curar direito esse resfriado da criança, como que eu vou curar, mamãe, esse resfriado? Bom, é bem importante nesse caso, se ele tá ou febre baixinha ou praticamente sem febre, dar chá quentes, né? E aquecer a criança. Colocar uma blusinha mesmo, não deixar ela ficar à noite pegando frio, né? Colocar um casaquinho, proteger as costas e durante o dia, mesmo no calor, nunca deixar a criança sem a blusinha. Fator número 1 de proteção, né? É o cuidado com a roupa. O chá, nesse caso, pode ser um chazinho quente. Pode ser um chazinho de erva doce, pode ser um chazinho se a criança aceitar com um pouquinho de gengibre, porque a gengibre é considerado um chá bem quente, né? E pode ser assim um chazinho desses chazinhos mesmo que dá calor, sabe? Assim, que aquece o corpinho da criança para ajudar a expulsar esse fator climático que está ocorrendo na criança, que é essa coriza branca, né? Aquecer a criança. Dá muito líquido, chazinho morno, não dá nada gelado, tá? Principalmente derivados de leite, tipo um iogurte gelado, danoninho gelado, se a criança já tiver nesse fator de alimentação. Se ela tiver só no leite materno ou só no leite de fórmula, na mamadeira, aí você dá também muita aguinha para a criança, temperatura ambiente, dá muita água quando ela tá nesse sentido. Se tiver só no leite materno, só o leite materno é o suficiente, tá bom? Se você quiser, no caso, com uma criança, dá um chazinho de erva doce, morninho, em pequena quantidade, fraquinho, para quem tá só com leite materno. Se você não quer dar nada, não tem necessidade para aquela criança que está só no peito. Só que aí você vai ter que sofrer um pouquinho mais, né? A mãe, como sempre, né, vai sobrar para a mãe. Você vai ter que dar mais leite materno para hidratar essa criança. Então ela vai querer mamar mais vezes ou ficar mais tempo no peito. Dar o colo, nesse caso, é um fator bem importante, sabe? Quanto mais colo você dá também, mais a criança se recupera rápido. Quanto mais você conseguir ficar presente com a criança, tipo assim, se você trabalha, você pegar um atestado nesse momento e ficar com o seu bebê, é um fator importantíssimo. Uns 3, 4 dias você dar muito colo, muito leite materno. Se ele já está com outras refeições acima de 6 meses, dá chazinho. Se ele está com fórmula, que é o leite de mamadeira, dá água junto, tá bom? Então, nesses casos, e tá sempre assim, não tirar a criança pro vento, tentar não tirar ele à noite de casa, né? Não é entupir a criança de roupa, às vezes não tá nem tão frio assim e deixar ele suando. Não é o caso de ficar deixando ele suando, apenas proteger que ele pegue mais vento. Por quê? Porque se eu não cuidar direito desse resfriado, que nesse momento é apenas um resfriado, ele vai evoluir, que a gente fala, para um fator endógeno. Nesses casos, aí vai ficar uma coisa mais interna. Aí ela vai atingir o pulmão, porque ela não curou direito. É um dos fatores que comete a endógena, mas ela pode cometer também com vírus mais forte, que daí não é o caso só de um resfriado que evoluiu. É no caso de uma criança que às vezes pega um vírus mais forte, né? Pode ocorrer bactéria também, que nesse caso tem que ter antibiótico quando é diagnosticado com uma bactéria, né? Agora, quando é diagnosticado com vírus, quando é carga viral, não adianta tomar antibiótico, né? Que não vai resolver. Nos dois casos, o anti-inflamatório tem que tomar cuidado, tem que estar realmente com receita, porque nesse primeiro resfriado, se você der um anti-inflamatório para a criança
a criança vai cortar o ciclo e não vai se curar desse vírus. E aí vira coisas crônicas, como doenças respiratórias crônicas na criança mais pra frente um pouquinho. Então, nesse segundo caso, a criança vai apresentar o quê? Quando é endógeno? Coriza amarela, né? Aquela tosse carregada, difícil de expectorar. Quando expectorado, a gente avalia que aquele catarro esverdeado, aquele catarro amarelo, aquele catarro grudento, né? Que alguns profissionais falam assim, opa, tá sarando. Não é bem assim. Não é que tá sarando. Ele é um fator, ele é um caso respiratório que precisa de mais cuidado, que precisa de um olhar talvez de um profissional realmente para ver o diagnóstico nesse caso, né? Principalmente se a criança estiver com febre muito elevada. Nesse caso, ela vem acompanhado com febre, vem acompanhado com sudorese, a criança fica suando muito. Os dois, né? Nos dois casos, e nesse caso também, o nariz fica entupido, a criança fica com dificuldade de respirar, a criança fica ofegante porque atacou a parte pulmonar dela, então ela fica com esse problema respiratório bem frequente. E nesse caso a gente precisa de tratamento, um tratamento com medicação associada, né? Então às vezes não é só o caso, porque a criança adoece rápido, se a gente sabe, ela cai rapidinho, assim como ela se recupera rápido. Nesse caso, então, a gente precisa de um fator de uma atenção maior para ser curado esse fator, né? Ter um diagnóstico preciso. É só vírus? É só uma gripinha que evoluiu e transformou de um probleminha um pouquinho mais grave, ou é uma bactéria que está no pulmãozinho da criança e precisa de tratamento. Como que eu vou saber esse diagnóstico? Fazendo raio-x, né? Fazendo exame de sangue para ver como é que a criança tá, né? Então a gente precisa daí nesse caso de uma atenção maior, né? Não pode ficar só curando em casa igual a primeira. Nesses casos daí quando tem febre, também a criança vai estar com a respiração curta, chiado no peito, sabe aquele chiadinho no peito, ela vai estar com fraqueza, ela vai estar pálida, febrão, né? E ela fica indisposta, né? Aquela criança, ela fica molinha, ela não quer sair do lugar, né? Não quer brincar, não quer fazer nada. Vem acompanhado também nesse caso com os pezinhos, mãozinhos, os membros, né, ficam frios, gelados. Então, nesse caso, mamãe é mais grave, tá bom? A gente precisa de mais cuidado. Igual eu te aconselho mesmo, cuidado, né? Muito colo. Pegar também uma semaninha aí de atestado, ficar com ele no colo, o máximo que você puder, vai ajudar a curar esse problema respiratório, né? Colocar, nesse caso, estar fazendo as medicações se necessária, né? Às vezes é necessário usar um vasodilatador, às vezes com inalação, aí fazer todos os procedimentos certinho para a criança curar. É muito importante você entender que quando a criança está doente, ela tem que se curar por completo daquilo para ela não virar crônica, para não levar para frente, né? E aí, como a criança tem o sistema imunológico ainda muito indefeso, isso é muito comum de acontecer, né? Tem receita caseira que ajuda nesse caso. Para febre, chá de hortelã que esfria, compressa de hortelã, né? Cuidados com anti-inflamatório, né? Eu não aconselho anti-inflamatório para nada nesses casos, né? A não ser que realmente seja prescrito com o médico junto com antibiótico se for bactéria. Se você quiser usar um antitérmico, usa só o antitérmico, sem associação de anti-inflamatório, para não camuflar os sintomas. É natural que a criança tenha 2, 3 dias de febre, né? Desde que você vai controlando, é claro, né? Mamãe dando colo, controlando, hidratando bastante essa criança. É natural que a criança pare de comer nesses casos, porque o corpinho dela não está, o baço fica mais fraco nesses casos aí, porque tá com muita mucosidade, que a gente fala, muito catarro. Então, por isso que a criança não aceita alimentação nesses casos. É uma própria defesa do corpinho da criança, né? Então, assim, um pouquinho de alimento que ela aceitar, principalmente essa parte de hidratação já ajuda, né? Então, tá, Cid, e aí, como é que eu posso tratar? Gente, esses 2 casos, ou pode ter um terceiro caso, quarto caso aí, todos os problemas respiratórios, sim, eu posso tratar só com a manobra do Tuiná.
Eu posso tratar com pontos de acupuntura. Porém, precisa de um acompanhamento de um profissional, no meu caso, igual eu sou terapeuta, acompanhando todos os dias. Não dá pra simplesmente, tipo, vai levar no meu consultório, se for o caso, ou eu acompanhar algum vídeo te ensinando, porque cada caso é um caso. Precisa de avaliação clínica pra gente fechar o diagnóstico, mesmo que seja assim, parece que é coisa simples, mas aí não dá pra gente ficar acompanhando. Tipo assim, eu não tenho como eu te passar aqui manobras que vão curar por completo esses fatores. Não tem como, porque são muitas. E ainda, tipo assim, hoje ele tá sentindo febre, vamos baixar a febre. Hoje tá sentindo... Só que o importante, assim, o gostoso da manobra é que eu vou ajudar a colocar, expulsar, colocar para fora esse fator. Expulsar é fortalecendo o pulmão, fortalecendo o baço. Então, a gente vai expulsando e fortalecendo o órgão. Então, ele é um tratamento maravilhoso, só que não tem como eu passar todo esse tratamento aqui em uma live, em uma aula, porque eu tenho que olhar a criança. Eu tenho que avaliar, cada caso é um caso. Mas eu vou dar algumas dicas que servem de um modo geral, tá? Serve de um modo geral. Para qualquer resfriado, para qualquer problema respiratório, ele vai servir de uma maneira geral. Porém, ele não consegue ter a cura completa, porque cada caso é um caso. Agora, se for só um resfriado, ele já ajuda muito. Então, vamos lá para as dicas. Hoje eu vou dar dicas aqui de pontinho, tô coisando o cabelo, por quê? Uma das dicas é aqui no pescocinho da criança. Você vai fazer uma massaginha com talco ou com creminho, passando assim no pescocinho da criança. Você vai passar essa massagenzinha nesse sentido aqui. Pode fazer aqui, ó, aqui e nas costas. Na parte do pulmão da criança, nas duas laterais, você também faz a massagenzinha com olhinho, com creminho, ali bem na parte mesmo assim, na lateral da coluna. A coluna da criança fica aqui no meio. E você vem, filha, vem aqui, deixa eu demonstrar em você. Vem aqui, vira de costa aqui. Deixa eu ver se você consegue pegar a minha filha aqui, ó. Ó, aqui então, o que a gente vai fazer, ó? Aqui tem as costas da criança, ó. Tá vendo? Aqui bem na coluna. O que você vai fazer? Você vai fazer uma massagenzinha aqui do lado. Aqui tem um pontinho que se chama bexiga 13, que ele é bem legal para esses casos. Então, você faz uma manobrazinha até aquecer aqui, ó. Desse jeito mesmo, uma massagenzinha até aquecer essa parte do pulmão da criança, que ela vai fazer as duas coisas. Fortalecer o pulmão e ajudar expulsar esse fator patogênico aqui nas costas. Aí a outra massagenzinha que eu ensinei é aqui no pescocinho, então aqui no pescocinho da criança também, que vai ajudar, descendo aqui. E aqui no tórax da criança, que é bem aqui, vira de frente aqui, minha princesa. Essa é minha princesa, para quem não conhece. Ó, então bem aqui, ó, vai aqui bem no mamilo, não vou tirar a blusinha dela. Aqui você faz uma massaginha, você pode também fazer essa massaginha assim, ou abrindo o tórax da criança, fazendo uma massagem nesse sentido aqui, tá? Essa massagenzinha aqui nesse sentido aqui, com o olhinho também. E aqui você dá uma apertadinha aqui também, nesses pontinhos. Você vai estar ajudando a criança a eliminar esse catarro também. Se a criança não tiver com muito catarro, você pode dar uns tapinha. Aquele catarro que é catarro mesmo grudento, catarro amarelo, você pode ainda dar uns tapinhas assim, que se chama tapotagem. Você faz assim com a mão e dá uns tapinhas para ajudar ela a eliminar. Nesses casos, ó, uns tapinhas mesmo assim. Se o catarro tiver grosso e tiver no pulmão, tá? Então foram essas dicas aqui na frente. Obrigada, minha princesa. Na frente e nas costas da criança, que ajuda nesse fator, mesmo que seja só um resfriadinho. E tem um pontinho aqui no nariz para a criança que está com o nariz entupido. Só o narizinho entupido, teve uma invasão de vento frio, só o narizinho entupido, você vai fazer uma massagenzinha bem aqui, ó. Dedo aqui, dos dois lados. Massagenzinha aqui, pode fazer massaginha aqui. Aqui tem um ponto bem aqui e tem outro ponto bem aqui na saída. Então você pode massagear nos dois locais, ó.
Pode massagear aqui também para criança que tenha sinusite, que fica bem no ossinho aqui também, ó, bem abaixo do olho. Você vai pegar um ossinho onde tem um buraquinho, você faz essa massagenzinha também aqui para ela respirar melhor. Você pode também colar um esparadrapo que venha daqui até aqui na criança. Então você vai colar um esparadrapinho aqui, que a criança também, principalmente na noite, ela ajuda a respirar melhor. Então faz a massagenzinha e cola o esparadrapinho daqui até aqui fininho. Tem que ser pegando essa região aqui, ó. Igual no meu dedo aqui, ó. Aqui. Ele não pode pegar na ponta do nariz e nunca perto do olho. Então ele bem aqui no meio. Você cola um esparadrapinho mesmo aqui fininho. De fora a fora. Micropólio não resolve, tem que ser o esparadrapo mesmo. E essa massagenzinha também que vai desobstruir o nariz da criança. Assim, antes de mamar, criança com o nariz entupidinho, você faz a massagenzinha aqui, e aqui, e aqui. Fica um tempinho fazendo a massagem, você vê que a criança já respira melhor, aí ela já mama melhor, ela dorme melhor. E você pode deixar esse esparadrapinho colado assim à noite ou de dia, mas daí tira, porque a criança tem alergia a esparadrapo, então toma cuidado para machucar esse narizinho dela, que é muito sensível, né? Então você coloca um pouquinho, depois se tira, né? Limpa bem assim com um olhinho para não ficar nem um pedacinho de esparadrapo para não dar alergia. Então esses pontinhos são para sentir imediato para a criança conseguir respirar melhor. As outras manobras que eu passei agora anteriormente são para fortalecer o pulmão e ajudar a pôr para fora a tosse ou expulsar a tosse. Porque nesse caso de problema respiratório, você tem que colocar para fora, tem que expulsar essa doença, esse fator que está dentro dela. E o corpinho dela tem que fazer isso. Então, quanto mais o corpo dela mesmo colocar para fora, expulsar esse fator endógeno ou exógeno que está causando a tosse, resfriado, nariz entupido, melhor vai ser para a criança. Ela se curando por completo daquela fase ali, daquela semaninha, você conseguir fazer ela se curar, ela não fica com vestígio depois de problema respiratório que pode levar a doenças mais graves e crônicas, como por exemplo a asma, tá? Quais os alimentos que nesse caso é melhor você evitar na criança? Aí depende da idade da criança também. Porque tem alguns alimentos para criança que já está se alimentando que piora a mucosidade. Alimentos frios. Então, tipo assim, água gelada, sorvete, leite derivado vão piorar também, tá? É bom você cortar esse alimento, exceto se a criança só tá na mamadeira, né, gente? Aí você dá bastante água, né? Se tá no leite materno, só o leite materno. Mas ali a criança que já se alimenta, é bom nesse momento você cortar alimentos que são muito alimentos derivados de leite, queijo, iogurte, danoninho, Yakult, principalmente alimentos gelados. Alimento gelado nunca vai fazer bem para criança, nunca, né? Só que assim, tem um famoso sorvete que as crianças gostam muito, né? Mas nesses casos de gripe realmente é bom você não tá dando, que aumenta a mucosidade na criança, vai aumentar a tosse, vai dificultar. Então, nesses casos, se não tem muita febre, é legal sempre algum alimentinho mais quente, sopinha, caldinho. Mesmo que tenha o caldinho, mas dá em temperatura ambiente, né? Ele é o mais indicado. Tipo assim, um caldinho de coisas da terra. O que seria isso? Raízes, mandioca, mandioquinha, batata baroa, inhame. Esses alimentos vão fortalecer o baço e ajudar a criança a se recuperar. Né? Fazer ele com carne moída, com canja de galinha, vai ser o ideal e alimento. Bom, gente, fica aqui, foram várias dicas, né? Várias dicas, né? Quem não assistiu depois, a hora que a criança está amamentando, ou você puder, né? A hora que a criança dormir, tiver um tempinho, alguém tá com o neném no colo, corre e assiste essa live por completo. Vê se o seu filho se encaixa nesses sintomas e olha como você pode estar ajudando ele nos sintomas das manobras, no sentido de chás, alimentação. E nunca se esqueça, o melhor remédio para tudo na criança é o colo. É o colo da mãe. Então, sempre que vocês puderem, vocês que trabalham, pegam um atestado e fica com o seu filho até ele se recuperar. Ele se recuperando por completo, melhor vai ficando a imunidade dele e menos doenças vão ficar afetando ele ao ponto de ficar doente, aquela doença crônica. A gente vai evitar doenças crônicas, tá bom? Evita também anti-inflamatório,
tá? Que isso é assim, desnecessário. Ele é necessário se for muito necessário mesmo, entendeu? Senão vocês evitem. Tem muitos chás também que ajudam, né? Dei 2 exemplos de chás, tá bom? Então, Luciana, obrigada aí por a indicação da live, né? Foi ótimo, foi indicação sua. Então, imagino que eu pude ajudar você também com seu bebezinho aí, né? Nesse frio aí de Feira de Santana, que é frio mesmo aí, né? Eu tava tentando lembrar como que eles chamam lá a feira, que é o lugar mais frio da Bahia, né? Meninas, se cuidem, para vocês cuidarem dos bebês também. Ingerir muita água também. Alimentos também, evite vocês também alimentos gelados, para vocês terem mais disposição. Evite também leite e derivados, que vocês vão ter mais disposição para estar cuidando. E quanto mais raízes vocês comerem, melhor também. Melhor vocês vão ter mais disposição para estar cuidando dos seus babies, tá? Tenham paciência, que tudo passa e passa rápido, né? Esse cansaço, às vezes a criança ficando doente, respira, larga tudo pra lá e vai cuidar do bebê, tá? Vocês não dão conta de tudo mesmo, larga a casa, larga tudo, cuida do bebê, depois vocês vão fazendo o que é mais urgente dentro de casa. Todo mundo passa por isso. O cansaço da maternidade todos passam, não é fácil, mas passa rápido, né? Essa dedicação que você dá, você vai ter cada momento um filho mais saudável, cada fase ele mais saudável e logo ele fica independente e a gente fica com saudade de estar segurando no colo, né? Então um beijo para você, mãe maravilhosa e linda, guerreira, porque todas as mães que me assistem são mães guerreiras, que estão aprendendo ainda, tá tirando um pouquinho mais do tempo que ainda sobra para estar vendo como que pode estar cuidando mais do seu bebê. E eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Obrigada, Luciane. Fica com Deus. Obrigada, meninas que entraram. Eu sei que às vezes entra e sai, porque não é fácil, às vezes não está, né? Eu sei como é a rotina de bebê. Mas depois que vocês que já estão assistindo gravado também, obrigado pela companhia. Se você achou essa live legal, faz sentido para alguma mãe que está precisando desse conhecimento, de uma avó. Às vezes a mãe não tem tempo de assistir, mas a avó tem, a tia, a madrinha e tia, para essas coisas também, né? Não é só para paparicar, não, é para ajudar também. Disponha. E aí, então, compartilha com alguém que você acha que também vai fazer bom uso dessa live, tá? Um beijo, gratidão, fiquem com Deus.